Olá, galera. Eu sou o Rodrigo, da página Os Reformados. Venho aqui hoje falar com vocês de um tema que ultimamente tem me incomodado. Acho que incomoda muito já há um bom tempo, mas este ultimamente tem sido recorrente na minha cabeça, ou nos meus pensamentos, né? Que é a pregação. Para aqueles que não sabem, eu sou advindo de uma igreja pentecostal, sou da Presbiteriana, vim da Presbiteriana Renovada, fui para a IPI, hoje sou da IPB. Morei em várias cidades, sou do Paraná, moro em Maringá agora, mas morei em várias cidades, né? Então conheci várias igrejas e vários pregadores, né? Frequentei vários púlpitos do nosso arraial aí brasileiro. Então, vejo que é um problema muito sério a pregação. É difícil hoje você encontrar um púlpito onde a Bíblia seja exposta de maneira fidedigna, né? Ou que se faça isso, pelo menos, de maneira correta, didática, né? Compreensível ao povo, tá? E pasmem, né? Esses dias, há poucos dias atrás, a gente tem muito hábito de ouvir assim, que os presbiterianos, né? A gente gosta de ouvir presbiteriano porque presbiteriano é mais expositivo. Presbiteriana, a pregação é melhor. Mas eu já ouvi muito sermão ruim em igreja presbiteriana. E a semana passada eu ouvi, foi um ótimo sermão, tá? Muito bem elaborado, muito bem fundamentado, em uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus, tá? Sem gritos, sem reteté, sem nada disso, tá? Apesar de não ser uma igreja filiada em uma das convenções famosas da Assembleia de Deus, né? Um ministério independente, mas o pastor, ele pregou muito bem mesmo, né? Então isso não é uma característica dos presbiterianos, né? Eu já ouvi muito sermão bom batista, né? Na verdade a homilética batista é muito complicada. Foi a homilética que eu aprendi no seminário. E, apesar de gostar da homilética presbiteriana, né? O famoso sermão de 3 pontos. Eu aprendi o sermão batista, né? Que é um pouquinho mais... A homilética batista que é um pouquinho mais complicada, né? Mas hoje eu queria falar com vocês, eu vou dar uma introduçãozinha para explicar como é que funciona, quais são os tipos de pregação, né? Primeiro, o que é a pregação? Antes de tudo, a gente tem que entender que a pregação ela está estritamente ligada com a interpretação bíblica, tá? Se você não interpretar, você não vai conseguir pregar. Se você não interpretar o texto corretamente, você vai encher linguiça no púlpito e vai pregar o que a Bíblia não diz, tá? Então, antes de tudo, o pregador ele tem que ser um exegeta, ele tem que ser um intérprete da Bíblia. Ele não pode ter preguiça de se debruçar nos livros e estudar, tá? Ele vai ter que fazer isso, porque ele vai ter que cavar o texto bíblico, né, para descobrir as suas verdades, entender o que ele significou para o público-alvo da época, tá? O que as pessoas que ouviram aquilo entenderam. Eu gosto de uma fala que diz assim, né, que o bom expositor é aquele que faz do seu ouvido olhos, né? Então, quando você escuta, você visualiza aquilo acontecendo. Então, é como se eu fosse narrar um fato, mas fizesse com que isso ganhasse todos assim, as nuances, né? A região, qual era o clima, quem estava ouvindo, por que estava ouvindo, porque tal fala em tal contexto significava isso, em outro contexto significava outro, porque aquilo foi dito, se era um hebraísmo, né? Algo peculiar à língua. Variantes nas palavras, né? Aqui nesse texto ele se usou tal palavra, nesse momento ele usou outra. A tradução para nós é a mesma coisa, mas para eles lá tinha um significado diferente. Usar palavras diferentes para falar a mesma coisa. Então, isso daí vamos dizer assim, é o trabalho primaz do pregador. Se você quer pregar, se você quer ser um bom pregador, você tem que ser um bom intérprete da Bíblia. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender as ferramentas necessárias de interpretação para se interpretar o texto bíblico. Martinho Lutero dizia que no estudo da palavra era como colher laranjas. Ele diz que primeiro você chacoalha a árvore, né, para que caiam os frutos que estão ali já maduros. Depois você sobe nos galhos, né, e pega as frutas que estão ao alcance da mão. E terminando de colher as frutas que estão ao alcance da mão, você procura debaixo de cada folha atentamente. É isso aí. Isso é interpretar a Bíblia, tá?
você usa de todos os recursos. Por isso que é bom a biblioteca, por isso que é bom você investir, né, em livros, softwares que hoje tem vários, né, bíblias digitais que também são muito boas, você conhecer bons sites, recomendo monergismo.com, Cinco Solas, sites bons, né, para você pesquisar. Uma boa quantidade de amigos, pregadores, né, que podem te indicar, que você possa recorrer, os mestres, os doutores, né, tá correndo atrás. Eu estava até comentando que quando eu estudava no seminário, eu fui na igreja de um dos meus professores, peguei o número dele no boletim, eu ligava na casa dele para perguntar, tirar dúvidas, né? Eu falei, coitado, acho que ele deve ter ficado bravo comigo por um período, porque eu ligava, hein? Ligava eu para pedir informações. Eu estava lendo, a matéria dele era a hermenêutica, especificamente, e eu achava algo que na hermenêutica, porque foi uma matéria que eu gostei muito, e eu achava algo que eu não entendi, ouvi alguma coisa nova em hermenêutica, eu caçava nos meus livros, não achava nada, eu ia atrás dele, falava, professor, me ajuda, me dá um livro, uma indicação, alguma coisa. Aí ele sempre solícito, muita gente boa, sempre me atendeu. Mas é isso mesmo, quanto mais pessoas você tiver que também amam o estudo, que tem um bom conhecimento, para você recorrer, cara, faça um círculo bom de amizades, tá? Isso ajuda bastante, tá bom? Mas a primeira coisa que você tem que fazer é interpretar. Você fazer uma interpretação do texto. A exegese é tirar para fora a verdade do texto. E então expô-la de maneira didática, tá? Progressiva, organizada, né? Para que o seu público, a sua igreja ou o seu público-alvo entenda o texto ou aquilo que você está ensinando ou tirou do texto, né? Então, assim, e também esqueci aqui de falar, mas tem que ser prático. Porque não adianta nada a gente tirar vários e vários ensinos de um texto, a gente ensina a tirar as verdades do texto, extrair a verdade do texto, expor a verdade do texto, mas ela não tendo uma aplicação prática na vida da gente. Tá? E eu sempre falo que para mim a aplicação é a parte mais difícil de um sermão. Porque eu posso montar um sermão lindo, fino, tá? Muito bonito, mas se aquilo que eu vou pregar não tiver uma aplicação na vida das pessoas, não tem valor algum. Vai ser só mais um conhecimento empírico, teórico e nada prático, né? E você sabe, conhecimento teórico, se não for posto em prática, não serve para nada. Então, é só mais conhecimento. Então, assim, tem que ser algo prático também em uso. E essa ciência, né, que é a pregação, é conhecida como homilética, ou a arte da pregação, a ciência da pregação, porque tem princípios, tem regras, então ela tem que ser estudada, tem que ser aprendida, tá? Tem pessoas que nunca estudaram e pregam muito bem, conseguem expor um texto muito bem, né? Mas seriam melhores pregadores ainda se conhecessem, né, o básico de um sermão, dos sermões, da homilética, né, para expor. Recomendo, tá? Quem prega aí já. Isso não vai mudar o seu estilo, tá? Você vai desenvolver um estilo em cima daquilo que você vai aprender. O seu estilo vai manter-se, né? Tem gente que vai desenvolvendo, ele prega ali do jeito dele e é pessoal aquilo, ele tem um jeito de pregar, mas ele vai adquirir ferramentas hermenêuticas e homiléticas para pregar, e isso não muda o seu jeito de pregar, tá? Ele só vai fazer isso da maneira correta, né? Homileticamente correta. Mas ele tem o seu estilo próprio, isso daí ele vai levar com ele no sermão, entendeu? Então cada um vai desenvolver o seu método, cada um vai ter o seu gosto por tipos de pregação, né? Então isso daí também é algo particular, mas os princípios básicos é bom serem aprendidos. Por quê? Porque se torna mais fácil, né? A preparação dos sermões, torna-se mais compreensível para o seu auditório, né? E torna-se muito mais fácil de gravar os sermões. Porque quando você faz o seu trabalho, lição de casa certinha, quando você interpreta o texto e você extrai dele a verdade, você entende a lógica do raciocínio do autor ou do Espírito Santo quando permitiu o relato daquele fato, e você entende como que aquilo se encaixa no plano da redenção, da salvação, e você consegue conectar aquilo no todo do texto, é muito mais fácil quando você olha para o texto, você conseguir perceber isso e fixar na mente, né? Toda vez que você vai ler o texto, parece que é automático. Você já entende como aquele texto funciona,
as lições que aquele texto traz, e na hora de pregar, praticamente com o tempo você começa a dispensar o esboço, tá? Eu gosto do esboço porque para me socorrer no momento de branco, isso acontece também, tá? Mas tem sermão meu que às vezes eu sou convidado para pegar e eu não tô ali com nada em mãos. Eu de cabeça faço um rascunho ali, eu sei o tema, a verdade teológica, primeiro, segundo, terceiro ponto, aplicação, só rabisco ele rapidinho para manter guardadinho ali, me orientar, porque já tá na minha cabeça, tá? Tá guardado na minha cabeça, porque fiz a lição de casa certinho. Isso ajuda muito, tá? Tipos de sermão. Nós temos hoje vários tipos de sermão, né? O mais conhecido, o mais famoso e o preferido pela maioria é o expositivo. Tá? O sermão expositivo, ele expõe o texto de maneira progressiva, respeitando o argumento do próprio texto. Geralmente é uma perícope. Perícope vamos dizer assim, é um texto com começo, meio e fim, tá? Primeiro você delimita, né? Isso daí a hermenêutica vai te ensinar. Delimitar um texto que começa, tem meio e tem fim. Então ele está tratando do mesmo assunto, ele está no mesmo contexto, e você escolhe esse texto, tá? Com o seu contexto, dentro do seu contexto todo, né? Você delimita, eu vou pregar nesse texto, tá? Daqui e aqui, tá? E você expõe esse texto de maneira progressiva, tá? Você vai respeitando a argumentação do escritor bíblico, tá? Existe o léxico contínuo, né? Que é também dentro do sermão expositivo um tipo de expor, que é aquele que vai pregando versículo por versículo. Era o método usado por Calvino. O Nicodemos usa muito, né? Eu gosto muito de ouvir, mas não consigo pregar o expositivo assim, um léxico contínuo. Ele vai lendo versículos, ou agrupando 2, 3 versículos que tem o mesmo, que tratam do mesmo tema ali, né, que fazem parte de uma mesma argumentação, e ele já vai lendo, extraindo a verdade dentro de um todo. A pessoa tem que ser muito boa, tem que conhecer muito bem o texto para fazer isso, tá? E já vai aplicando. Então, vai lendo, interpretando, expondo e aplicando, entendeu? Esse é o léxico contínuo. Aí nós temos aí o expositivo, que respeita ali os pontos, verdade teológica. Isso daí eu vou tratar em outro vídeo mais pra frente, eu vou explicar como é que funciona um sermão desse, tá? E geralmente o sermão expositivo, ele usa outros textos para embasar os seus argumentos, tá? Então seria aquele princípio que nós temos no Antigo Testamento, que é a hermenêutica reza, né? Que é as 3 testemunhas. No Antigo Testamento, uma verdade ou algum fato, algo que só era considerado verdade, quando era contestado por 3 testemunhas, atestado por 3 testemunhas. No Antigo ter no mínimo 3 testemunhas. Fala, nós vimos 3 testemunhas. Isso daí dava crédito para qualquer fala. Então a mesma coisa com a Bíblia. Né? Geralmente, na hermenêutica, né, se você não tem 3 textos claros sobre um assunto, é melhor evitar aquele tema, né, ou tratá-lo em outros textos de maneira mais periférica. Mas se você não tem 3 textos básicos para textos que tratam do mesmo tema, é melhor negligenciar, porque não é uma verdade que deve ser importante, vamos dizer entre parênteses. Não tem como se fundamentar essa verdade muito bem. Então é melhor evitar. Quer ver? Eu vou dar um exemplo, né? O batismo dos mortos que Paulo fala. Nós não temos esse lugar nenhum mais na Bíblia. Então eu vou ficar pregando como os mormons fazem lá o batismo dos mortos? Não, nós não temos textos para fundamentar isso daí. Entendeu? Nós só temos um texto. E nós nem sabemos ao certo o que Paulo está falando. Então, fica lá. Se o Espírito Santo não achou por bem trazer mais argumentos a respeito daquilo, é que é para aquilo lá ficar quietinho lá naquele cantinho mesmo. Então, quando a gente, no sermão expositivo, geralmente ele é assim, é uma porção maior de texto, uma perícope maior, né, onde você expõe o texto de maneira progressiva, você agrupa em pontos, ou argumentos, proposições, né, para fundamentar a sua tese, a lição do texto, né, e para fundamentar, dar peso para o argumento das suas teses, você traz outros textos para mostrar, ó, isso aqui é uma verdade, mas que está por todas as escrituras, né? Então você vai usando de argumentos para ir fundamentando a sua tese, ok? Nós temos aí o sermão textual. O sermão textual é o que eu gosto, tá? Que é um sermão mais, vamos dizer assim, eu acho um pouco mais fácil. Ele é também um sermão expositivo, só que ele usa uma perícope menor.
ele não precisa de um texto grande, ele pode ser um texto menor, e ele vai se ater estritamente ao texto. Então, o expositor ele vai tirar os seus argumentos unicamente do texto. Você tem que cavar o texto, você tem que fazer ele se ligar muito bem, se ajustar muito bem, mas fica muito bem feitinho quando você consegue fazer no sermão, quando você consegue montar um sermão textual, bem amarradinho, bem bonitinho, bem feitinho, fica muito fácil de se compreender, ok? Temos também o sermão temático. É quando você escolhe um tema e você vai buscando em todas a escritura vários textos que tratam sobre o mesmo tema e você vai discorrendo sobre ele, tirando lições em relação àquele tema. Ok? Esse é o sermão temático. Eu estava ouvindo o Hernandes Dias Lopes, né, e ele falou que se eu não me engano é o John Stott, é John Stott, que dizia que você deve pregar um sermão temático uma vez só na vida, tá? E depois pedir perdão a Deus por isso. Né? Porque o sermão temático, ele ganhou aí um parente que nós chamamos o coxa de retalho, que é muito comum, né, no meio pentecostal e neopentecostal, que é onde o pregador vai amarrando textos um no outro, e vai construindo o argumento, e ele fundamenta as maiores bizarrices, porque geralmente ele pega textos isolados, né? Então parece que tem uma lógica na argumentação dele, mas se você for ver o contexto do texto, aquele versículo não está dizendo isso. Então, o doutrinário ganhou esse parente dele aí. Então, o problema do sermão, ou melhor, o temático é isso. Porque você pode tirar textos do seu contexto e acabar fundamentando doutrinas, fundamentando argumentos, né, que não são tão bíblicos assim. Mas é um sermão válido, sim, tá? E aí nós temos o tópico doutrinário. O tópico doutrinário, de certa maneira, ele é um sermão temático. Só que ele não vai escolher um tema aleatório, um tema qualquer, vamos dizer assim. Ele vai sempre tratar de uma doutrina, tá? Esse é um sermão geralmente doutrinário. A Presbiteriana do Brasil tinha isso, eu não sei, poucas igrejas hoje que eu vejo terem, né? Que é durante a semana o culto doutrinário. Tá? Então toda vez que você ia, geralmente em Cianorte, lá era quinta-feira, se eu não me engano, na IPB, o sermão doutrinário. O que o pastor pregava na quinta-feira? Doutrina da igreja, tá? Doutrinas que a igreja presbiteriana crê. Claro que são doutrinas bíblicas, tá? Doutrina presbiteriana, então quer dizer que não é doutrina bíblica. Não, é doutrina bíblica. Mas concernente à cosmovisão presbiteriana, né? Para ensinar a igreja, para doutrinar a igreja. Então é um sermão mais robusto, né? E ele vai ensinar uma doutrina, ele vai discorrer sobre ela. Então ele não está preocupado em uma ordem do texto, mas sim uma ordem lógica para apresentar a argumentação e fundamentar aquela doutrina para a igreja. E nós temos também o tópico biográfico. O que é o tópico biográfico? O sermão tópico biográfico, ele pega a história de um personagem, de um povo, de uma cidade, uma nação, e ele vai discorrer desde quando esse personagem surge na história da revelação, né, até o ápice, né, ou até o seu desaparecimento, até o fim da sua história no relato bíblico, tá? Ele vai contar de maneira progressiva o desenvolvimento desse personagem dentro da história da revelação e qual a relação que ele tem com a história da redenção, com o plano da redenção, entendeu? Então, geralmente, ele vai estar ligado, vai ligar esse personagem ao porquê que esse personagem é importante ao ponto de estar aqui relatado nas Escrituras. Por que ele foi registrado pelos autores bíblicos, a história desse cara. Por que essa cidade aqui foi registrada, o que é importante, o que ela faz parte na história da redenção. Então é um tópico biográfico, você vai conhecer a história do personagem, da cidade, do povo, do começo ao fim, e você vai, durante o sermão, relacionar a história desse personagem, da cidade, desse povo, com a história da redenção. Tá? Então esses são os tipos de sermões que existem, tá? Como eu falei assim, eu tenho uma preferência pelo expositivo textual. Mas, sendo expositivo, para mim tá bom. Tá? Mas cada sermão cabe ao seu momento, né? Porque vamos lá, você vai ter um jantar de casais
na igreja, no salão da igreja. E como vocês sabem, não é um culto, mas é um jantar onde a palavra vai ser ministrada. E vai ser uma palavra ministrada para casais. Então vai se tratar do quê? Vai se tratar sobre família, criação de filhos, projetos para o futuro. Então você vai pegar um tema e vai discorrer sobre esse tema. É próprio para o momento, esse tipo de sermão. Você vai pregar para uma sala de catecúmenos, vai reunir todo mundo e vai fazer uma exposição de uma doutrina para os catecúmenos. Um sermão tópico doutrinário. Você, num culto, você quer colocar a igreja a par da história do apóstolo Paulo. Você vai expor um tópico biográfico, vai pregar sobre a vida do apóstolo Paulo. Para que a igreja tenha conhecimento sobre esse personagem, qual a sua importância na história da redenção. Mas o sermão expositivo, ele é sempre melhor porque ele sai do texto, tá? Então ele está no texto. Então você tem como acompanhar na Bíblia, tem como você questionar o texto, se a argumentação do pregador está condizente com ela ou não, tá? O pregador fala uma coisa que não tem nada a ver no texto, não está aqui no texto, não tem nada com o texto. Não sabe se de onde ele tirou aquilo, o texto não corrobora, então você ignora aquilo ali na mensagem e fica com o texto. O bom dispositivo é isso, né? Porque nós como homens somos falhos e podemos sim influenciar o texto na hora da nossa exposição. Talvez por uma bobeira de momento, falar coisa, nervosismo, como eu vi esses dias, um menino nervoso pregando, falar algo que ele havia acabado de contradizer. Ele pregou uma contradição, ele disse algo que o texto não dizia e depois afirmou. Não, ele disse que o texto não dizia aquilo e depois ele afirmou dizendo que o texto dizia. Era uma contradição. Se você fosse lá no texto, estava explícito que aquilo lá ele não havia dito. Mas no nervosismo o cara fez uma troca de palavras ali e acabou, talvez um pouquinho de despreparo, um pouquinho de nervosismo, mas acabou fazendo isso. Então isso acontece, tá? Até mesmo nos melhores pregadores isso acontece, tá bom? Galera, esse texto hoje é só pra gente falar um pouquinho sobre sermões, sobre os tipos de sermões, para você conhecer um pouquinho. Talvez você esteja passando por problemas aí na sua igreja, talvez você seja um pregador, tá? E ainda não conhecia, não sabia que existiam. Eu só dei uma pinceladinha para te ajudar aí a pesquisar sobre o tema, tá? Eu vou ver se eu faço mais no futuro um outro vídeo explicando como funciona um sermão expositivo, tá? Como eu falei, existem dois tipos de sermão expositivo na homilética, né? Você tem duas escolas, a presbiteriana e a batista, quando se fala de homilética, né? Aí, se eu não me engano, aí me corrijam meus irmãos luteranos e anglicanos, é um pouquinho diferente, porque eles não usam a homilética nos padrões que nós usamos. Eles usam eles desenvolvem mais uma homilia, né? Que é um pouco diferente de um sermão homilético, tá? Então, existem essas duas escolas que são mais comuns no nosso meio, que é a presbiteriana e a batista. Eu vou explicar como é que funcionam as duas, porque eu aprendi a batista no meu seminário, mas gosto da presbiteriana e vou explicar como é que funciona. E te dar talvez umas dicas para que você conheça e possa pesquisar, ou talvez com essas dicas já melhorar o seu sermão, ok? Abraço, gente. Deus abençoe vocês.